Olá, meus amigos, aqui quem fala é Jobson, da cidade de Macaíba, do estado Rio Grande do Norte. Tudo bem com vocês, meus amigos telespectadores do meu canal Deitado na Net e aos grupos de WhatsApp, que são bastante assíduos do meu conteúdo. Hoje é 26 de novembro do ano 2020, a hora exata é 18 horas, horário oficial de Brasília. Bom, como vocês já sabem, eu estou com um quadro novo no meu canal, que é o Bate-Papo. O Bate-Papo é um conteúdo que eu criei para convidar as pessoas do município de Macaíba que deram a sua contribuição até de forma voluntária no desenvolvimento dessa cidade. E hoje não é diferente. O meu convidado é o jovem Anderson Tavares de Lira, que é um grande promovedor da arte do patrimônio material e imaterial em Macaíba, e é conhecido popularmente por Anderson, Antes vamos bater um papo aqui, dar uma aula aos nossos internautas, as pessoas que estão aí do outro lado acompanhando o nosso bate-papo. E eu quero aqui, amiga, agradecer por você ter aceitado essa participação de forma voluntária aqui no canal Deitado na Net. Pessoal, vocês que não conhecem Anderson ainda, eu sei que Anderson é uma pessoa bastante... Anderson Tavares de Lira, uma pessoa bastante popular aqui na cidade, mas vocês que moram aí, com certeza esse vídeo roda o Brasil todo, Anderson vai para um lado, vai para o outro. Esse aqui é Anderson Tavares de Lira, ele é formado, é historiador, é uma pessoa que tem uma grande luta aqui na cidade de Macaíba em prol do desenvolvimento do patrimônio material e imaterial da história da cidade de Macaíba, que felizmente está abandonada há 20 anos. E ele também é doutorado também nessa área. Em educação, doutor em educação, presidente da Academia Macaibense de Letras e professor universitário. Professor universitário aqui do estado do Rio Grande do Norte. Qual é onde você dá aula, Anderson? Na Universidade do Vale do Acaraú. Beleza. Anderson, seu nome, eu tenho uma dúvida. Seu nome é Anderson Tavares de Lira, mas isso vem vinculado assim... de qual uma pessoa que fez bastante história aqui na cidade de Macaíba? Sim, Augusto Tavares de Lira. Né? Quer dizer que você tem... Temos parentesco com Augusto Tavares de Lira, que é nosso tio-bisavô via materna, via minha mãe. É o nosso familiar e uma pessoa que eu estudo a vida dele há bastante tempo e tenho aqui na cidade de Macaíba um instituto que leva o nome dele e que guarda todo o acervo que pertenceu a ele. Onde fica esse... Atualmente o acervo ele está dividido numa casa aqui na rua Governador Dinarte Maris, popularmente Rua do Cemitério, e a outra parte está na UFRN para digitalização. Nós estamos digitalizando as fotografias, o acervo de jornais que pertenceram ao ministro Augusto Tavares de Lira, macaibense ilustre. Então, vocês podem ver que ele é uma pessoa bastante conhecedora dessa área da história, não só de Macaíba, né? Você é um estudioso da história do Brasil em geral? Sim. A minha especialidade é Brasil, Império e República e Rio Grande do Norte. São os 3 eixos que eu me dedico a estudar. Mas prioritariamente tudo inicia aqui em Macaíba, com eu estudando a história da cidade ainda uma criança, com 12 anos de idade. Tinha muita curiosidade para saber a história da cidade e saía aqui conversando com um caderno na mão e uma caneta e saía conversando com aquelas pessoas mais antigas da cidade, Dona Naí Mesquita, Joanete Moura, José Inácio de Souza Neto, que eram pessoas antigas com os quais eu mantive contato e estabeleci até vínculos de amizade durante muito tempo. Então, através deles, eu fiquei sabendo um pouco da história de Macaíba, que depois a gente completa através de estudos formais, nos livros e nos documentos primários que a gente consulta. Tá certo. Eu sei que você falou um pouco, mas quem é a pessoa de Anderson Tavares? Você foi nascido e criado aqui em Macaíba? Anderson Tavares de Lira, cujo nome completo é Francisco Anderson Tavares de Lira Silva,
mais conhecido como Anderson Tavares de Lira, ou Anderson Tavares. Nasci aqui na rua Doutor Pedro Velho, onde hoje é o Banco do Brasil, no dia 30 de maio de 1980. Que ali antigamente era uma maternidade. Exatamente. Também eu fui lá, mas disse que eu também nasci ali. Pronto. Na década de 80. De 80. Sou de 1980, nascido ali na rua Doutor Pedro Velho, aqui no centro. E na área cultural, antes, você gosta muito dessa parte da história, né? De arquivar isso, deixar isso para as próximas gerações, que não fique esquecido. É algo que você trabalha com muita paixão, não é isso? Sim, Jobson. Agora isso tem uma explicação. É o seguinte: por que você bem disse que eu gosto de arquivar as coisas? Na verdade, não é nem o gostar, mas é meio que uma imposição que o tempo me deu. Quando eu comecei a estudar, a pesquisar a história de Macaíba, eu comecei como uma criança, um pré-adolescente. As pessoas se admiravam porque eu gostava da história, tinha interesse, era a única pessoa naquele momento que procurava saber sobre essa história. Então as pessoas começaram a me legar determinadas coisas, documentos, fotografias, álbuns de família, objetos que diziam respeito a Macaíba. E eu fui guardando, catalogando tudo isso. E posteriormente, já em 2009, eu recebo parte do acervo que pertenceu ao ministro Tavares de Lira, por delegação de sua filha mais velha, a escritora Sofia Tavares de Lira. Então esse acervo todo para nas minhas mãos, eu pesquisando, construindo textos, culminou num blog que eu tenho desde 2009, o blog História e Genealogia, e já criei outro recentemente, História de Macaíba, onde eu estou postando textos relativos à cidade e às pessoas que fizeram Macaíba. Mas então é isso, eu guardo esse acervo, eu guardo esses objetos, e ao mesmo tempo eles estão sendo disponibilizados para todos que pesquisam a história de Macaíba do Rio Grande do Norte. Do meu acervo, para você ter uma ideia, já saíram tese de doutorado, dissertações de mestrado e vários TCCs de final de curso, seja de história, de pedagogia, de geografia. Várias pessoas me procuram quando se quer escrever sobre Macaíba. Não existe como se, eu lhe digo com toda segurança, não existe como se escrever a história de Macaíba com precisão documentada se você não consultar o acervo do Instituto Tavares de Lira. Anderson, onde é que foi que começou a despertar? Você mais ou menos falou já, na sua infância, esse gosto por querer saber da história, saber de como é que foi que surgiu Macaíba e outros a história que envolve o Rio Grande do Norte e o Brasil. Como é que foi que despertou isso na sua infância? Devido à sua história, assim, alguém falou assim, você é neto de fulano, que foi uma pessoa bastante importante? Você... Não, de forma alguma. Minha família é uma família muito simples, aqui de Macaíba, constituída essencialmente de pessoas ligadas ao comércio, né? Então são pessoas simples que vivem hoje, não vivem o passado, não buscam o passado. Eu tenho tias-avós que isso já passou, não interessa. Mas é interessante, surge exatamente, precisamente, quando a então prefeita Odileia Mércia da Costa, que eu acredito como a prefeita da cultura de Macaíba até hoje, Odileia, ela lançou, Jobson, na minha época de adolescência, a história de Macaíba em quadrinhos. E dentre essa história de Macaíba em quadrinhos, ela destacou alguns personagens. Dentre eles, Fabrício Pedrosa, de quem eu sou descendente, fundador da cidade de Macaíba, Augusto Tavares de Lira, Augusto Severo, Alberto Maranhão e Alta de Souza. Ela lançou a biografia dessas pessoas em quadrinhos. E você não imagina, naquela época nós não tínhamos internet, a tecnologia que nós temos hoje, e eu me deparo com essas histórias em quadrinhos. Eu que já era um leitor da Turma da Mônica e de outros quadrinhos da época, fiquei extremamente feliz de ver ali retratado naquela história em quadrinhos a história da minha cidade, e depois descobri a história de minha própria família, porque aí nós tínhamos na nossa casa fotografias do Fabrício Pedrosa e do Tavares de Lira, que eu reconheci nos quadrinhos.
E aí é que eu começo perguntando em casa quem eram aquelas pessoas, qual o parentesco conosco, e pouco a pouco essas coisas vão surgindo, essa história que estava esquecida, ela vai tendo um sentido para mim, e partindo daí, dessa história em quadrinhos, eu vou em busca de outros elementos constituidores da história de Macaíba. Daí, como a cidade não tem, até hoje não tem um arquivo público que trate dessa história, eu fui atrás das pessoas mais antigas da cidade na tentativa de reconstituir essa história. Muito bem. Esse livro que você ganhou na época de... Você ainda tem ele na época da ex-prefeita Odlélia? Eu tenho... Não, você falou que era um tipo uma sage... Uma revista em quadrinhos. Eu ainda tenho as 5 revistas em quadrinhos. Legal. Com esses personagens. Ok. Qual foi o seu primeiro contato com o mundo do patrimônio histórico, assim, que você começou a fazer algo na prática? Já na sua infância, que você falou, começou a falar isso? Ou quando você foi mais adulto? Foi paralelamente, através das pessoas com as quais eu mantive contato para descobrir um pouco mais da história de Macaíba. Por exemplo, Dona Joanete Moura era uma moradora da Rua da Cruz, aqui em Macaíba, e que era casada na família Moura, que foram os proprietários do histórico engenho Solar Ferreiro Torto. Então, através dela, eu já conheci o Ferreiro Torto. Outros amigos, jansenleiros, eu já fiquei conhecendo o Solar da Madalena, que antigamente se chamava Vila Soledade. E assim sucessivamente. Outras grandes amigas minhas, Dona Letúzia Cordeiro, Dona Inara Andrade, filha do Major Andrade, que eram os proprietários do Solar Caxangá, que hoje é o Instituto Pro Memória de Macaíba, dirigido pelo Dr. Olímpio Maciel. Então, através das pessoas, Jobson, eu descobri o patrimônio histórico, arquitetônico de Macaíba e também o patrimônio material. Porque, por exemplo, na casa de Dona Letúzia, no Caxangá, por muitas vezes eu via aquelas pessoas ali, frequentadoras do Barro Vermelho, as pessoas iam conversar com Dona Letúzia, passeavam ali por aquele jardim. Então eu convivi com benzedeiras, com as antigas rezadeiras de Macaíba, que era uma coisa que me chamava muita atenção, né? A gente tinha lá uma dor de dente, uma dor de cabeça, a mãe levava para a benzedeira, Dona Bebé, ali ao lado do cemitério de Macaíba, Dona Ana Tatá. São pessoas que vão aflorando aqui na mente e que retratam esse tempo. É desse tempo que vem esse meu interesse pelo patrimônio material. Antes, assim, Macaíba infelizmente é carente de ter esse zelo para guardar isso de forma assim, pronto, como um museu. Não sei se tem, mas como você vê, você não foi um ponto, você foi falando com um, foi achando um canto, achando e foi juntando, e hoje você tem esse acervo seu que também faz parte do seu. Fala um pouco aqui sobre Macaíba. Quando foi os primeiros passos do início da cidade de Macaíba, que ela deixou de ser um simples sítio, aquele que não tinha ninguém? Qual foram os primeiros povos que vieram aqui a se arraizar e começar a cidade a se desenvolver e chegar onde ela é hoje? Eu costumo dividir a história de Macaíba em antes de Coité, depois de Coité e finalmente Macaíba. Antes de Coité, nós temos um território que se demora ao lado do leito do rio Jundiaí e que era passagem desde sempre dos sertanejos para a sua capital. Para se chegar a Natal, você tem que passar pelo que hoje é Macaíba. Veja que eu ainda não estou falando nem Coité nem Macaíba, estou falando pelo local que hoje nós temos a cidade. E certamente, durante o período colonial, existiram por aqui tribos indígenas que passaram por aqui, os potiguaras passaram por aqui, e até mesmo civilizações mais antigas que talvez a história ainda não tenha nem retratado, como por exemplo nos anos 80, Edmond Laroche, que era um arqueólogo francês, ele esteve em Macaíba e naquela divisa entre Macaíba e Bom Jesus ele descobriu um sítio arqueológico chamado Sítio Arqueológico de Manguinhos, que é extremamente antigo.
Recentemente, em 2017, se não me falha a memória, 2018, em Lagoa do Sítio foi descoberto urnas funerárias, Jobson, com corpos dentro de uma civilização antiguíssima, que os estudos ainda nem apontaram quantos anos tem aquelas urnas funerárias. Então veja como é antigo a ocupação territorial do que hoje é Macaíba. Então, posteriormente, você tem a vinda do Manuel Teixeira Casado, um remanescente do Terço dos Paulistas, que juntamente com o amigo Roque Pinheiro fundam um sítio ao qual denomino de Sítio Coité. Esse sítio, a sede era onde hoje é ali nas Cinco Bocas, no Largo das Cinco Bocas, a loja de Chagas Móveis, né? Ali foi construída a primeira casa do que hoje é Macaíba, que é exatamente essa loja hoje. Não existe mais a casa, foi demolida nos anos 80. Os anos passam e esse sítio Coité, ele chega às mãos de Francisco Pedro Bandeira de Melo, um coronel de milícias. Na época não existia o exército propriamente dito, então a sociedade se reunia militarmente em milícias, e esse homem era um coronel de milícias oriundo de Igaraçu, na Paraíba, que ele compra o sítio e, ao mesmo tempo, o Fabrício Gomes Pedrosa ele compra o sítio, o engenho Jundiaí, que hoje é o Colégio Agrícola de Jundiaí. E, enviuvando, Fabrício Gomes Pedrosa começa a namorar a filha do dono desse sítio Coité, dona Damiana Bandeira de Melo, e no casamento ele recebe como dote, que naquela época as mulheres quando casavam davam um dote ao marido, e ele recebeu como dote o sítio Coité. Veja que ainda não estamos falando de Macaíba, estamos falando de um sítio. E após o casamento, passa-se algum tempo, ele começa a ver esse fluxo de mercadorias de pessoas que vinham do sertão para chegar a Natal, precisavam passar por Macaíba, o que hoje é Macaíba. Ele então, sabiamente, foi a única pessoa que pensou nisso. Ele chama, que ele era mercador ambulante, né? Ele tinha aquelas tropas de burro, vinha de Nazaré da Mata, Pernambuco, passava pela Paraíba e terminava em Macaíba, ou Tinga, onde tinha uma feira muito importante. E ele então convida amigos para fundar uma feira aqui no que hoje é Macaíba, que até hoje essa feira existe, funcionando aos sábados. E ele então, no dia do aniversário dele, no dia 26 de outubro de 1855, ele dá como fundada o povoado da Macaíba. O que é isso? Ele diz a todos aqueles que estavam presentes que daquele dia em diante, quem quisesse montar a sua barraca na feira de Macaíba podia montar, e o espaço estava aberto. Ele doa o terreno para a construção de uma igreja e do cemitério de Macaíba, que é um dos mais antigos do estado. E assim começa, na crônica social do Rio Grande do Norte, a história propriamente dita de Macaíba, da cidade de Macaíba que nós temos hoje. É a partir desse momento, fundada no Largo das Cinco Bocas, que é o marco zero da cidade de Macaíba. A cidade de Macaíba nasceu ali, no Largo das Cinco Bocas, que é a desembocadura de 5 ruas: Rua da Cruz, Rua Coronel Batista, Rua Prudente Alecrim, Rua do Cajueiro e a Travessa Coronel Afonso Saraiva. Ali nasceu Macaíba. Então essa feira que nós temos hoje aqui em Macaíba, que é tradicionalista, hoje ela vem desde lá, quase do início da fundação da cidade. Exatamente. Então que hoje nos 200 anos... Ela, vamos dizer, Fabrício fundou a cidade oficialmente, o povoado da Macaíba oficialmente, em 1855, 26 de outubro de 1855. Vamos supor que essa feira já funcionasse pelo menos uns 6 meses, que para ele ver que deu certo, né? E ele foi muito esperto. O que é que ele fez particularmente? Além da feira, aonde hoje é a creche municipal Câmara Cascudo, ele construiu uns armazéns ali, que duraram até os anos 60 e depois foram demolidos, e ele começava a comprar toda a mercadoria que descia do sertão e revendia a Natal por preços absurdos, mano. Então esse cara ficou milionário da noite pro dia. Fez a maior riqueza que esse estado já viu. Que ele era um dos homens mais ricos da sua época. Da sua época. Então ele, rico e poderoso, ele briga com a família Moura, que mandava aqui em Macaíba, do Ferreiro Torto, e ele sai de Macaíba, exatamente no período da construção da ponte. Ele contrata
ele é contratado pelo Estado para construir a parte norte da ponte, e o coronel Estevão Moura, patriarca dos Moura, a parte sul. E ninguém sabe precisamente o que houve, eles brigam e ele então retira-se da sociedade, da construção da ponte, e vai se instalar no que hoje é Guarapes. E lá ele triplica a fortuna dele. Ele triplicou a fortuna dele e chega a emprestar dinheiro para pagar os funcionários do estado do Rio Grande do Norte. E levou um calote, porque o estado nunca pagou a ele. Já dessa época até hoje o estado ainda tem isso, né? Exato. Meu amigo, quais foram as primeiras construções históricas aqui em Macaíba que ainda hoje faz presença aqui em nossas vidas, né? Tem o casarão ali, o Alto de Souza, né? Que hoje não está mais, né? Como antes. Isso. O Ferreiro Zoto e entre outros aí, né? Jobson, eu ainda como criança nos anos 80, ainda alcancei muitas construções históricas em Macaíba. Macaíba tinha tudo para ser uma espécie de Olinda Potiguar. De tantos casarões bonitos que nós tínhamos, a Rua da Conceição era uma rua repleta de casarões belíssimos, onde hoje a pousada São Francisco Pousada, por exemplo, que foi a casa onde foi libertado os escravos de Macaíba, o ato de libertação dos escravos, e onde nasceu o escritor Otacílio Alecrim, ela resistiu até, eu acho que 96 por aí, foi sendo reformulada. O casarão onde nasceu Augusto Severo, ali na rua Naí Mesquita hoje, que hoje são as lojas americanas, por exemplo, foi demolido nos anos 40. O casarão que nasceu Alta de Souza, que hoje é o grupo escolar, a Escola Estadual Alta de Souza, foi demolido nos anos 60. Então, assim, gradativamente foram mudando a paisagem arquitetônica de Macaíba, principalmente a paisagem arquitetônica histórica. Em 2002 eu enderecei, via Prefeitura Municipal, os históricos de alguns casarões, pedindo o tombamento desses casarões à Fundação José Augusto, sugerindo. E aí foram acatados e hoje é realmente o que resta do enorme patrimônio arquitetônico histórico que nós tínhamos. Então aí nós conseguimos salvar o Solar da Madalena, o Casarão Mourisco, que fica do outro lado da ponte, no Vilar, próximo ao Dr. Severiano e à rodoviária, terminal rodoviária. O Casarão da família Mesquita, que hoje é a sede da Casa de Cultura e da Academia Macaibense de Letras. E eu também, na época, tinha até pedido o tombamento daquele casarão que foi criminosamente demolido aqui junto ao Alto de Souza. O casarão da família Dona Lourdinha. Infelizmente. Mas na época mesmo, eu mesmo retirei o pedido por a família não concordar, e eu, como tinha muita amizade com a família, eu não quis dar prosseguimento ao pedido de tombamento. Então é isso, o que restou, a gente conta nos dedos. Solar Caxangá, Casarão da família Mesquita, Rua da Cruz, o Ferreiro Torto, que já vem tombado desde os anos 70. E a prefeitura antiga, ali fica ali quase em frente à igreja? A prefeitura antiga está lá, mas já totalmente modificada por dentro, por fora, restam poucas coisas. Antes, eu estava aqui já pensando, eu achava que ficava bacana, já que infelizmente não tem como a gente reconstruir, não sei, mas não sei se você já viu, né, novelas da Globo, que eles fazem aquele cenário... como é que chama? Artificial, né? Eles constroem uma casa assim. Eu acho que seria bacana, já que eles não fazer uma rua, isso é uma ideia, uma coisa, e pegar essas fotos antigas e construir essas casas cenográficas, né? Que chama, né? Cenograficamente. Só pra gente, eu acho que é uma forma da gente preservar pelo menos a imagem, entendeu? Não, e tem como resolver isso. Uma coisa bem assim, não estou dizendo que é a solução, mas para que já foram destruídos, que não tem mais como. Eu acho que é uma proposta bacana a gente fazer algo que ficasse ali como recordação. E olhe que isso tem impacto, Jobson. Isso que você acabou de dizer, essa ideia de reconstrução cenograficamente de uma rua ou de um prédio, é viável, muitas vezes barato, porque nós temos artistas bons para fazer isso aqui em Macaíba. Mas você veja como é importante e as pessoas gostam disso. Eu fui procurado pelo pessoal do Favorito e
Hoje o Favorito dispõe lá de fotografias que eu disponibilizei do meu acervo. E todo mundo acha fantástico aquilo ali, ver a cidade, entendeu? E eu aposto se gestão, se fizesse isso, ia ser até um ponto turístico. As pessoas iam lá bater foto. Claro, a casa de. Era assim aí. Eu acho que é uma ideia bacana. Jobson, a fotografia, ela desperta a memória das pessoas. E a fotografia histórica, no caso de Macaíba especificamente, você tem como trabalhar o sentimento de pertencimento das pessoas ao seu lugar de origem, à sua cidade. Você vê, você analisa como era a cidade, você acha bonito, né? Você tem... Eu digo assim, porque eu vejo, eu gosto muito de vídeo, eu vejo uns vídeos aqui antes, não sei se você já viu como era, até mesmo do Brasil, como era São Paulo há 50 anos atrás, lá quando surgiu aquelas máquinas filmadoras, assim, você fica tendo como era as vestimentas, né? Era tudo terno e gravado, podia estar um sol, mas era o padrão da época. Padrão, né? da época. Então assim, você fica vendo como era a maneira de se viver, tanto as casas eram muito bem, as casas não era só, era uma obra de arte, né? Era tudo detalhado, era uma coisa. Claro. Hoje faz só uma parede reta, quadrada, pronto, bota o negócio. Eu chamo de caixa de sapato, né? Você destrói. Nesses dias nós vamos ver surgir ali no casarão Dona Lourdinha, que era um casarão bonito, imponente, que foi ao chão, infelizmente. Mas nós vamos ver no lugar dele uma caixa de sapato. Pode aguardar. Amigo, a gente falou um pouco agora sobre os patrimônios, né, histórico material, que se tornou agora imaterial, né, que foi as casas aqui. Mas os personagens que marcaram época em Macaíba, temos vários, mas você pode dizer alguns aqui para as pessoas que não conhecem ainda Macaíba? Eu quero começar a destacar, antes das pessoas tidas como ilustres, as pessoas populares, Jobson, porque, na minha opinião, as pessoas populares elas são importantíssimas para o desenvolvimento da sociedade macaibense. E nós tivemos várias, e ainda temos, porque muito se fala dos grandes nomes, dos grandes personagens, e muitas vezes nós esquecemos o hoje, esquecemos as pessoas de hoje que fazem alguma coisa. Você está aqui, tem o seu programa, com muito esforço, com muita dedicação, você está fazendo a história, você está registrando a história. Um vídeo desse aqui há uns 30 anos vai ter isso aqui vai ser a referência daqui a pouco. Daqui a pouco alguém vai precisar desse vídeo para fazer um trabalho escolar, por exemplo. Então, você podemos já começar a destacar como uma pessoa do hoje importante para Macaíba. O nosso amigo recentemente falecido, Nerivaldo Monteiro, de saudosa memória, um grande batalhador da cultura macaibense, recentemente falecido. Eu tive a honra de fazer o vídeo aqui com ele, falando sobre aquilo que ele mais era a área dele, que era o carnaval. Tem vídeo meu lá já. Pois é. Aí tá aí para temos recordação, né? Exatamente. Temos aí hoje, ainda falando hoje, o Ailton Mangabeira. Nós temos a nossa amiga Thaís Azevedo, primeira macaibense doutora em biologia. Temos o Genilson, que é um rapaz que estuda Alta de Souza, que também é doutor em sociologia, aqui em educação. Sociologia, ele é daqui da comunidade de Cajazeiras. Então são pessoas que no hoje, eles são muito importantes para Macaíba, figuras populares, né? Nós temos muitas pessoas importantes para Macaíba e que é bom a gente sempre destacar antes dos tidos como ilustres, né? Que alçaram essa categoria de serem indicados como macaibenses ilustres. Entendi. Então, perpassando assim essas pessoas populares, as pessoas que fazem alguma coisa para Macaíba hoje, que eu citei alguns, mas tem vários, inúmeros macaibenses, Ailton Mangabeira, Júcio Marcelino, Glória Maria, né, que é uma atriz macaibense, enfim, tem vários. Então nós podemos destacar alguns macaibenses. Augusto Tavares de Lira é um macaibense pobre, nascido numa família humilde aqui. A mãe, para você ter uma ideia, Jobson, vendia latas de doce de goiaba para pagar os livros de Tavares de Lira na Universidade de Direito do Recife. Né? E o cara sai daqui, nascido na Rua da Cruz, numa casa de esquina,
e se torna um dos maiores políticos da história da República do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Norte. Um cara que, até hoje, o único potiguar que ocupou esse cargo, macaibense, de família humilde, daqui da nossa cidade, que saiu daqui, que se projetou no cenário nacional, elevando o nome de Macaíba aos patamares internacionais até. Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão, inventor do dirigível Pax, que por não ter dinheiro suficiente para custear o seu sonho, que era de fazer um balão para diminuir as distâncias, faleceu em função disso. Augusto Severo, ele lutou bravamente, lidando com material de terceira qualidade para fazer os inventos dele, porque ele não tinha dinheiro. Embora fosse deputado federal, embora tivesse o dinheiro na mão, ele não pedia por ele. Ele pedia por Santos Dumont, por exemplo, como existe um projeto de lei de autoria dele, mandando dar 100 mil contos de réis para os inventos de Santos Dumont. E enquanto dele próprio não recebia ajuda, a não ser de um cunhado, Juvino Barreto, que era um homem rico, financiava, mas ele próprio não tinha recurso, tendo que se desfazer até das próprias joias em função do seu sonho. Alberto Maranhão, irmão de Augusto Severo, ex-governador do estado, tido como mecenas da cultura potiguar. Até os anos 90, a lei de 1901, dada por Alberto Maranhão e ratificada por Henrique Castriciano, seu secretário, era uma lei cultural que editava livros de autores potiguares. E ela era a única no Brasil nesse sentido, nesse gênero. Macaibense, Alberto Maranhão. Alta de Souza, poetisa do Horto, um único livro, negra, de uma família abastada, mas que também em sua época soube se colocar enquanto mulher, enquanto negra, e editou um livro, o Horto, né? Que neste ano nós da Academia Macaibense de Letras comemoramos os 120 anos do Horto. E destacar mais uma gama de escritores, intelectuais, professores universitários, jornalistas que Macaíba tem. Esse povo todo, às vezes, alguém pode se cansar de dizer, se fala da elite, mas todos têm que ser conhecidos, todos têm que ser divulgados. Eu digo sempre, eu trabalho muito em parceria com Rômulo Stanley, jornalista. Rômulo tem um trabalho muito importante sobre os personagens populares de Macaíba. Eu tenho dito a ele que ele tem que transformar isso num livro urgente, porque nós temos que divulgar as histórias dessas pessoas. Um Raudi da vida, o saudoso Raudi, né? Carlinhos, aqui que morava na rua Eloy de Souza, são pessoas queridas e estimadas por nós todos macaibenses, que tem que ser transformada a história desse pessoal em livro, para que fique para as futuras gerações o seu histórico de legado e do quanto foram queridos por todos nós. Também quem faz muito vídeo assim, ele agora parece, ele deu já uma paradinha, é o nosso amigo Justo. Ele faz muito entrevista com pessoas da cidade, mais ou menos assim, igual a mim, que ele sabe que tem alguma importância também. É bem bacana isso, eu gosto muito disso. Meu amigo Anderson, qual é, assim, na sua visão particular, que você já viu, que você já andou aí, que uma cidade que podia servir, não de exemplo, mas como um caminho que o próximo gestor possa, assim, essa cidade, ela se importa com a cultura, praticamente desse seu ponto que você defende tanto, que é a preservação dos patrimônios, tanto histórico, material e imaterial. Certo? Nós temos muito o que aprender na minha opinião, com Olinda e com Areia, uma cidade aqui da Paraíba, no Brejo Paraibano. São cidades que têm um respeito profundo pelo seu patrimônio histórico arquitetônico e o imaterial. Então, creio que devemos procurar uma parceria, pesquisas com aquelas cidades, que elas têm muito a nos dizer, muito a nos ensinar de como lidar com o patrimônio que nos resta aqui em Macaíba, tanto material quanto imaterial. Anderson, nós estamos nos finais de uma gestão que passou aí 20 anos administrando, ao meu ver, desgovernando Macaíba. Na sua visão analítica e pessoal, vocês acham que a cultura de Macaíba, nesses 20 anos, ela
evoluiu ou ela regrediu, amigo? De forma geral, não só nesse aspecto dos patrimônios. Job, o senhor fala a você com muita segurança sobre isso, porque eu pratico cultura em Macaíba, como você sabe, eu já tive a oportunidade de dizer aqui, desde os meus 12 anos de idade. Antes mesmo de saber o que era cultura. Eu, em minhas práticas cotidianas, já praticava cultura na minha cidade. E lhe digo com toda segurança, não entendo de saúde, não entendo de infraestrutura, não posso opinar sobre isso, mas de cultura e educação eu entendo. E da minha cidade eu entendo, porque eu pesquiso essa cidade há quase 30 anos. Então já é um bocado de tempo para você saber algo sobre essa cidade. Então, regrediu, a cultura de Macaíba regrediu, Jobs. Infelizmente, regrediu. Infelizmente. Por que regrediu? Na minha análise, é o seguinte: as pessoas que estão hoje no governo, que daqui a pouco, dia 31 de dezembro, vão se despedir do governo, eles não são de Macaíba. Então, lógico, eles não iam e nunca tiveram a sensibilidade, a palavra que falta é essa, sensibilidade para tratar os aspectos culturais de Macaíba, né? Embora o secretário ele seja de Macaíba, mas o gestor municipal ele não deu prioridade alguma de tratarmos a cultura macaibense. Essa cultura hoje ela é regida, eu lhe digo sem sombra de dúvida, pela Academia Macaibense de Letras, que eu, modéstia à parte, dirijo juntamente com os outros membros da diretoria, juntamente com o apoio grande de Ailton Mangabeira e de outros, professor Luzinete Dantas, professor Sebastião Palhares. Então, aí como a Academia Macaibense, Anderson? Nós promovemos discussões em conjunto, em parceria com o Instituto Tavares de Lira, que eu também dirijo, sobre a história de Macaíba. Fizemos o primeiro encontro de história de Macaíba em 2015. Em 2017 fizemos o segundo encontro em formato de workshop, sempre discutindo a história de Macaíba, apresentando para pessoas a história documentada, não de achismos. Nós lançamos livros, temos 10 livros lançados pela academia. Esse ano nós completamos 10 anos de fundação e temos 10 livros lançados. Um livro de memórias, chamado A Macaíba de Cada Um, onde eu convidei os acadêmicos e pessoas amigas da academia a escreverem sobre suas memórias de Macaíba. Então nós estamos fomentando a literatura, que é um dos nossos objetivos enquanto academia, e diversas outras parcerias que fizemos no sentido de enaltecer, de engrandecer, de divulgar o que temos na cultura de macaibense, né? Então, lhe digo sem sombra de dúvida, no que tange ao governo municipal, a gestão municipal, ela paralisou, estagnou a cultura de Macaíba no sentido de efetivação através de projetos públicos. E nós, da academia, com muita luta, com muita dificuldade e até enfrentando em alguns momentos esse governo, porque, por exemplo, esses livros que nós lançamos, que chamamos o Elogio ao Patrono, que é a história do patrono da cadeira a qual nós pertencemos na academia, o nosso objetivo é divulgar isso nas escolas. E a prefeitura nos via com uma certa desconfiança, não sei porquê. E pouquíssimas escolas abriram as portas para que nós fôssemos de graça, sem receber um centavo, divulgar a história de Macaíba, a história dos filhos de Macaíba aos macaibenses. E mesmo assim teve uma dificuldade. Tivemos dificuldade muita. A única escola que trabalhou em parceria conosco desde sempre, enfrentando reprimendas terríveis, perseguições terríveis da prefeitura, foi a escola Ceru de Traíras, através da professora Luzinete, que batia o pé e dizia: não, vamos fazer esse projeto em Traíras, e saiu coisas formidáveis lá, entendeu? Tanto na música, como na literatura, no cordel, em danças, enfim. É isso que muita gente fala: não precisa. Eu também eu tenho essa linha de raciocínio. Muita gente: não, tanto faz se o gestor é de Macaíba ou não é. Não, de Macaíba, a sua casa você zela. Você não vai ter o mesmo zelo pela casa do vizinho. Então, a casa aqui
eles não consideravam a casa deles. Assim, não é que é deles, mas quando é alguém que mora aqui, que nasceu aqui, pô, ele... Não, pô, eu tô vendo um prédio ali caindo uns pedaços, eu tenho que fazer algo, eu tenho que me mexer. Já não, eu tá nem aí, vai pra lá, Jobson, a palavra é a que eu lhe disse ainda há pouco, é a sensibilidade. Faltou sensibilidade da gestão pública de tratar a cultura. Vejamos um exemplo para ratificar o que eu acabo de falar. O casarão Dona Lourdinha, famoso casarão derrubado, chorado por uns, aplaudido por outros. Aquele casarão, assim como a granja de Enoque Garcia, que ficava ao lado do Paulo Nobre, são dois prédios, exemplos de a prefeitura, se tivesse sensibilidade, já ter comprado, adquirido os dois prédios para manter. Nós já temos tão pouco patrimônio histórico, e quando a gente fala em patrimônio histórico, em história, a gente também se refere ao turismo, porque se os prédios tivessem sido mantidos na sua originalidade, estaria fomentando também o turismo, um turismo histórico na cidade, geraria renda para o município. E está aí, não foram comprados, um derrubado, o outro, que tinha até uma área que poderia ser organizada para fazer um parque municipal, também está sendo todo loteado. Quando você vai para esses países desenvolvidos, que eles têm outra mente, eles têm até um ônibus, né, com guia, explica aqui foi isso, faz todo um roteiro histórico, né? Que Macaíba dava tranquilo já para ter isso, bicho. Mas infelizmente o que tenta, um exemplo, aquele solar de Madalena está lá, com uma placa de venda. É o que eu ia dizer agora. Aí perdemos o casarão Dona Lourdinha, na rua Nair Mesquita, perdemos a casa de Enoque Garcia, lá na rua, no início da Rua da Aliança. E agora estamos na iminência de perdermos o solar da Madalena, que é um prédio tombado como patrimônio histórico, né? E tá aí. Falta a sensibilidade do gestor público de comprar, de adquirir aquele prédio para o município, né? Para que seja mantido e lá instalado algo cultural, que só vem engrandecer a área cultural e turística da cidade. Mas eu tenho também uma tese de que os gestores não fizeram isso porque eles queriam mesmo bagunçar a cultura macaibense. Proposital. Eu sempre digo nas minhas palestras que Roma, quando invadia um território que não era seu, que tomava conta daquele território, a primeira coisa que Roma fazia era acabar com a cultura e acabar com a língua daquele povo. Fazendo isso você tem um domínio. E eles tiveram um domínio por 20 anos. E nesses 20 anos a gente vê a cultura estagnada. Veja que uma coisa leva a outra. Né? Pode raciocinar que você vai ver. 20 anos a cultura estagnada e 20 anos esse grupo político no poder. É um absurdo que nós passamos. E eu digo que Emílio, o prefeito eleito, Jobson, Emílio e Netinho, eles vão ter muito trabalho para recuperar essa autoestima do macaibense, né? Através do sentimento de pertencimento dele à sua terra. Mas eu acredito em todos os dois e acredito que vai dar tudo certo e aos poucos eles vão retomar essa cultura que Macaíba merecidamente tem. Você tem uma ideia? Você sabe se através da Secretaria de Cultura, da Prefeitura assim, em geral, eles apoiaram de forma efetiva a produção de um livro nesses 20 anos, você sabe, que saiu aqui a marca da Prefeitura como apoiador? Se tiver disso. Eu creio, se não me falha a memória, um livro de memórias de Osaí Vasconcelos, eu acho que dos anos de 2010, eu até escrevi a orelha do livro, eu acho que esse livro deve ter tido um apoio da Secretaria de Cultura. Né? Pronto, foi esse livro. Para 20 anos. Para 20 anos, meu amigo. Quase. Mas pelo menos se salvou um, mas tá muito fraco. Era para ser pelo menos um livro desse, um mês. Claro, um livro simples, se aprofunda mais. Para ter no mínimo um livro ao mês. Sim, e sem falar dos grupos folclóricos, os grupos carnavalescos que nós temos em Macaíba, né? A comunidade quilombola de capoeiras, que para mim é uma riqueza desperdiçada que Macaíba tem. Só um pequeno exemplo de vários, né? De vários. Antes Tavares, o que você já viu, você já presenciou em Macaíba? Se eu ver qual foi a gestão pública que ainda teve um olhar especial para esse tema cultura aqui na nossa cidade. Odileia, Mércia,
da Costa. Incontestavelmente, Jobson, foi até hoje, foi e é até hoje, 26 de novembro de 2020, a prefeita da cultura de Macaíba. Você observe que eu falei da história de Macaíba em quadrinhos, mas Odileia não se prendeu só aí. Odileia criou aqui em Macaíba juntamente com Júcio, com Geraldo, né? Com Geraldo Cavalcante, com Everton Duarte e outros jovens da época. Ela criou o Festival Internacional de Teatro. Internacional de Teatro, meu amigo. Tinha gente até de fora aqui em Macaíba e respirava-se, vivia-se cultura através do teatro, das artes cênicas. Isso é extremamente importante. Macaíba figurava em todos os jornais. Internacional. Internacional. Não era nem estadual. Não, era internacional. Não era nem brasileiro. Veja a pretensão e veja como dá certo, né? Macaíba saiu em revista Veja, em revista Isto É. Foi mesmo. Macaíba saiu em Jornal do Brasil, Correio Brasiliense, falando dessa coisa. E tu tem isso aí? Tu tem? Tenho todo o meu arquivo, eu tenho. Parabéns. Então Odileia fez mais o quê? Editou livros, foi quem primeiro começou a sistematizar a nossa história, era numa tentativa. Ela editou um livro nos anos 80 e patrocinou outros, pelo menos 10 livros de autores macaibenses. Então você via a cultura, você vivia a cultura. Você via as coisas acontecendo. Né? Ela tinha muito cuidado com a nomeação de nome de pessoas de ruas, né, para ruas. Ela sempre procurava ter um histórico daquela pessoa. Hoje se coloca o nome de uma pessoa numa rua, mas depois você se perde o histórico daquela pessoa, que é um absurdo. Pronto, deveria ser, com um projeto de lei, deveria vir um histórico daquela pessoa, porque no futuro alguém vai querer saber quem é essa pessoa, por que é o nome da minha rua. Então tem que ter aquela justificativa, as pessoas esquecem disso aqui. É o meu caso, eu moro aqui, eu sou da rua Valdir Azevedo, mas se você perguntar, Jobs, quem foi esse cidadão aqui, algum tipo de contribuição ele deu bairro, eu nem sei. A única coisa que eu sei ainda é dessa rua Santa Cruz, parece que tinha uma senhora que foi morta ali, aí botaram uma cruz, assim, tem uma coisa, só dessa rua que eu sei que tem alguma coisa a ver, mas as outras não. Exatamente. Meu amigo Anderson, eu quero que você aproveite o espaço, diga, tem alguma coisa que ficou em aberto, que você quer que seja importante, que tem que ficar registrado aqui nesse vídeo? Somente relembrar dos 10 anos da Academia Macaibense de Letras, que nós comemoramos este ano, com muito orgulho. A academia que vem fomentando cultura nesses últimos 10 anos, com certeza, na nossa cidade. Também destacar, dia 24 agora, o centenário do nosso decano da academia, Manuel Firmino de Medeiros, que graças a Deus está vivo, com ótima saúde, lúcido, e é um dos frequentadores assíduos das nossas reuniões, quando nós podíamos nos reunir. Infelizmente hoje a gente não pode, devido à pandemia. E destacar também os 120 anos do lançamento da primeira edição do Horto de Alta de Souza, né? Nós iríamos comemorar também esse ano. 3 datas importantes que tivemos esse ano em Macaíba. Valendo salientar também que Manuel Firmino, além de acadêmico da Academia Macaibense de Letras, é o prefeito mais antigo vivo de Macaíba, né? Ele foi prefeito, presidente da Câmara, vereador, professor, uma pessoa extremamente querida por todos nós. Estou vendo que você está com um livro aí, né, meu amigo? Sim. Que livro é esse? É um dos meus livros, né? Augusto Tavares de Lira, em vários tons, que eu trouxe para você. Muito obrigado. É a minha dissertação de mestrado na UFRN, né? Lançado em 2013 pelo SESC. E eu tenho outros trabalhos. Você tem livros à venda seu? É onde tem conta a pessoa que queira? Se nós estivéssemos funcionando, nós temos uma pequena lojinha na Academia Macaibense que funciona na Casa de Cultura. Sim, aí só procurar Augusto Neto. Mas como hoje está fechado, as vendas também estão suspensas. Mas lá nós temos os livros de Ailton Mangabeira, os meus livros, os livros de Alzair Vasconcelos, os livros de Racine Santos, livros de Maria Luz Neto Dantas. Então hoje, se alguém quiser comprar algum livro de autor macaibense, só ir quando tiver ativamente, né, ali falar com o Augusto, que ele está lá, né, na academia, com alguém, na academia dele, que fica na Casa de Cultura, na Casa de Cultura, na Rua da Cruz. Na Rua da Cruz. Meu amigo Anderson,
quero agradecer aqui. Pessoal, isso aqui, mais uma vez, é Anderson Tavares de Lira. Francisco Anderson Tavares De Lira. de Lira. Historiador, professor, um grande pessoa que conhece da história não só do Rio Grande do Norte, mas do Brasil. Quero agradecer muito, Anderson, por você estar aqui de livre, espontânea vontade. A gente, que alguém que veja esse livro, que não sabe nem o que é Macaíba, possa um pouco ter uma visão, um espelho que é a nossa cidade. E Anderson, qual é a mensagem que você quer passar para o próximo gestor que foi eleito, né? Vamos ter uma nova forma de administrar, que essa que está aí o povo não aprovou mais. Então, qual é a mensagem que você quer passar aí para o próximo prefeito, que foi Emílio Júnior, com relação a esse ponto cultura aqui na nossa cidade de Macaíba? Primeiramente, desejar boa sorte a Emílio e a Netinho, meus amigos pessoais, e dizer, no tocante à cultura, eu estou falando de cultura aqui, cultura e educação, que não estão dissociadas, que trabalhem, busquem trabalhar também pela divulgação da literatura e pela formação de leitores. Macaíba precisa de uma formação de leitores, e nós da Academia Macaibense de Letras estamos nos colocando à disposição do município, da gestão Emílio Netinho, para trabalharmos essa divulgação de literatura e formação de leitores, que é muito importante para essa geração nova que está começando aí ter esse contato com a literatura. Em Macaíba, que é uma terra de escritores, né? Quais são as suas redes sociais, se você quiser deixar à disposição alguém que queira entrar em contato com a sua pessoa? Instagram. Eu não uso Instagram. Eu tenho o Facebook, Anderson Tavares de Lira, tenho o Facebook da Academia Macaibense de Letras, e o Facebook do Instituto Tavares de Lira. Todos no Facebook, lógico, né? Você tem site? Você falou que tem site ou é blog? Não, ainda não. O blog eu tenho dois. O blog História e Genealogia, que é um blog mais antigo, que eu fundei em agosto de 2009, que até hoje está aí, com muita coisa sobre Macaíba, sobre o interior de Macaíba. Tem a história de capoeiras, história de Cajazeiras, As Marias, Mangabeira, tá lá. E agora eu estou migrando os assuntos de Macaíba para um novo blog que eu criei, que é o História de Macaíba, né? Então tudo que tinha história em genealogia eu vou passar para o História de Macaíba e vou acrescentar os textos novos que eu tenho construído. Beleza, isso aí, pessoal. Esse aí foi o nosso bate-papo, nosso amigo Francisco Anderson Tavares de Lira, um macaibense nato, um grande defensor aqui da cultura municipal de nossa cidade. E fica aqui esse patrimônio aqui registrado aqui através do meu canal Deitado na Net, no YouTube. E se vocês quiserem estar acompanhando o meu canal, vai ter mais pessoas aqui que de alguma forma, até de forma voluntária, né, Anderson, contribui para o desenvolvimento cultural e material aqui da nossa cidade Macaíba, do estado do Rio Grande do Norte. Até o próximo vídeo e tchau, um abraço.